Capítulo 2, Filipenses 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se não for pedir muito, vamos ler aqui o 8, todo mundo junto, 8. Se você não tiver Bíblia, conseguir pegar a carona aqui no telão, vamos lá, 1, 2, 3 já. Senta, por favor. Esses dias, orando ao Senhor, e comecei a ler depois da oração, e comecei a ler esse texto, como Deus falou muito forte na minha alma e no meu coração. E eu comecei a meditar nesse texto, e vendo tudo que Jesus sofreu por nós, mesmo na sua glória, porque Ele é o Cordeiro de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele vem para a terra em forma de homem. Jesus foi servo, e servo modelo. Marcos diz que ele é o servo modelo, e nós devemos olhar para Jesus como exemplo. Ele mesmo um dia lavou os pés dos discípulos, e Pedro disse: Senhor, eu que tenho que ir até a ti, o Senhor vem até a mim para lavar os meus pés? Jesus olha para Pedro e diz: o que eu faço agora, tu não entendes, mas tu vai entender depois. E se tu não deixar lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Pedro, como não era nada bobo, disse: Senhor, não só os pés, a mão, a cabeça, pode lavar, Senhor. Jesus era servo, e ele mesmo, se achando na forma de homem, se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando você abre a Bíblia no livro do profeta Isaías, de número 52, aleluia, Isaías 53, 2,
Isaías 52, 3, versículo de número 2. Ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado ao sofrimento. Ele mesmo foi desprezado. A Bíblia diz que como cordeiro não abriu a sua boca. Jesus vem para pagar um alto preço. O preço era muito alto. Pedro diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue vertido na cruz do Calvário. O que eu acho lindo no ministério de Jesus é que em todos os momentos Jesus sempre alertava os seus discípulos da sua hora. Jesus nunca escondeu da sua morte. Em Mateus capítulo de número 17, quando ele sobe com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que lá no monte da transfiguração, uma nuvem da glória desce naquele monte. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol, suas vestes eram brancas como a luz. Ele leva apenas Pedro, Tiago e João, esses homens que revelavam nível de intimidade com ele. Uma voz saiu de dentro daquela nuvem, era a voz do Pai, dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Era o Pai dizendo: eu tenho alegria no meu Filho. No versículo mais abaixo, Jesus vai olhar para os seus discípulos dizendo: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus sempre falava da sua hora, do momento da sua dor. Em Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39, diz que Jesus saiu, como de costumes, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. E quando chegou ao lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Apartou dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Então apareceu-lhe anjo do céu que o confortava, e a agonia era tão grande, tão intensa, que enquanto ele estava orando, grandes gotas de sangue caíam no chão. E quando ele se levanta para olhar os seus discípulos, estavam eles lá dormindo. Jesus disse: não pudeste velar sequer uma hora comigo. A Bíblia diz que aquele dia era uma noite fria, gelada, foi uma madrugada tensa, a hora estava chegando. Jesus se retira para orar. Há um sono nos discípulos. Claro, o mundo espiritual estava em batalha, em guerra. Há um cansaço, há um sono. E às vezes nós percebemos que há um cansaço nas convenções, nos departamentos, nos grupos, e por que não dizer até mesmo um sono, onde nós precisamos se despertar em ter uma vida de oração. Eu estou dizendo, em constante oração. No jardim Jesus Cristo orava, e Jesus está orando, e ele sente a dor ali.
Ele é homem, mas também é Deus. Como Deus, Jesus sabia que o cálice seria muito amargo. Jesus sabia que sofreria o desprezo, a rejeição, a zombaria, os críticos, aqueles que queriam deter, parar, neutralizar o seu ministério. Jesus sabia que enfrentaria 14 vias, todavia via dolorosa. Ele sabia da coroa de 72 espinhos, 2 polegadas e meio, carrasco lhe batendo com a cana. Ele sabia do chicote de Azorá, que tinha 2 elementos, chumbo e osso de carneiro, um amaciava a carne e o outro dilacerava a carne. Então nesse momento ele está orando, ele sente o peso do pecado da humanidade. O fardo é tão grande, é tão pesado, que os polos de Jesus se abrem. E na medida que ele está orando numa intensidade tão profunda de dor, de angústia, de amargura, ele mesmo disse: a minha alma está profundamente amargurada. Então ele começa a transpirar gotículas de sangue. É um fenômeno que Jesus suou sangue, chamado de hematidrose. É quando a pessoa sente uma profunda angústia na sua alma, de uma dor, de uma intensidade tão grande. É por isso que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando ele olha Pedro, Tiago, João, Maria, a igreja primitiva, ele olha a tua vida, a minha vida, como Deus, que é onisciente, onipresente, ele disse: Pai, não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, na terra, no céu e na terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Levante as suas mãos para o alto, se você puder. Aleluia, uma mão é pouca, levante as tuas mãos, porque Jesus Cristo, o Messias, o enviado, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro, o maravilhoso, o Deus fiel, Jesus venceu a zombaria, Jesus venceu Caifás, Jesus venceu Pilatos, Jesus venceu Herodes, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu a tempestade, Jesus venceu os fariseus, Jesus venceu os escribas, Jesus venceu o sistema corrupto daquela época, Jesus venceu a cruz, a coroa, o chicote, o vitupério. Jesus pagou um alto preço, porque ele foi obediente até o final. Choramanda baranda gabagachoma naramaga. Ei, filho amado, olhando para Jesus, eu preciso seguir os passos do meu mestre. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado, pegue na mão direita, na mão esquerda, assim, levante a mão dela para cima, isso. Vê se ela está crente aí, vê se ele está acordado. Aperta a mão dele para ele dar um glória a Deus aí, isso. Diga para ela: Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Diga: ele foi obediente. Diga com mais autoridade, diga com mais ousadia. Diga assim: Deus espera algo de nós, que sejamos filhos obedientes. Aleluia! Essa madrugada orando, e o Pai bradava ao meu coração: filho meu, diga à minha igreja, diga para os meus filhos serem obedientes à minha palavra. Deus espera algo de nós. Deus espera que você, filha, filho, seja obediente. A desobediência, ela traz consequências irreparáveis. Adão e Eva foram expulsos do jardim.
porque desobedeceram o Senhor. Deus estabelece limite, mas eles quebram o princípio da obediência, são expulsos. A Bíblia diz, por muitas vezes a nação de Israel quebrou, porque não obedecia os mandamentos do Senhor. Quando eles eram oprimidos pelos filisteus, que devastavam, Deus levanta o profeta Samuel, e Samuel vai dizer: olha, nós precisamos reparar o culto de Mispa, nós precisamos reparar. E quando Samuel chega lá, ele diz assim: vamos limpar o ambiente, tira os deuses estranhos, tira tudo aquilo que não agrada a Deus. Esta noite é Deus dizendo assim, ó: tira a mágoa, tira o rancor, tira tudo aquilo que não agrada a Deus, começa a reparar o teu altar, limpa o teu altar, começa a fazer uma limpeza. Samuel entendeu, nós precisamos voltar o culto da oração, do jejum, limpar o ambiente, levantar o altar. Quando Samuel fez tudo aquilo, o povo entendeu: vamos voltar a orar, vamos voltar a jejuar, vamos fazer uma limpeza, tirar tudo aquilo que Deus não está se agradando, levantar o altar. Aí Samuel pega um novilho, sacrifica ali ao Senhor, mas antes do sacrifício, primeiro foi levantado o altar da obediência. Precisamos entender, sem obediência não há vitória e não há milagre. Quando tudo isso aconteceu, a tua Bíblia, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz: e Deus trovejou e deu vitória para o seu povo. Nós precisamos entender, o caminho da obediência alegra o coração do Pai. Deus falou no livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Deus ordenou a Samuel: Samuel, diga para Saul exterminar os amalequitas, o rei, os animais, porque esse povo fez muito mal para o meu povo. Mas a Bíblia diz que o rei Saul poupou o gado, poupou o rei. E quando Samuel estava subindo, ele ouve um barulho de um gemido de um gado, e Samuel disse: você não atentou o que Deus lhe ordenou? Aí ele tentou dar um jeito, porque a desobediência parcial também é desobediência. Se Deus falar senta, senta. Se Deus falar vai, vai. Saul quis dar um jeito e Deus não se agradou. Ele disse: eu poupei o gado para oferecer a Deus. Aí Samuel disse: você não atentou que para Deus é melhor a obediência do que o sacrifício? Deus se alegra mais quando há obediência do que quando há sacrifício. O Pai está olhando para nós, esperando de nós filhos obedientes. Seja obediente à palavra, seja obediente ao que Deus lhe ordenar, seja obediente. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Obedecer. Diga para essa pessoa bonita que está do seu lado, diga: obediência. Diga para ela: através da sua obediência, grandes coisas vai acontecer na tua vida. Diga assim: Deus não procura perfeito. Aqui não tem ninguém perfeito. Aqui todo mundo é falho, compassivo de erros, tem defeito, tem falha. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem Mulher Maravilha nem Super-Homem. Aqui todo mundo é falho. Deus não procura perfeito, Deus procura obedientes. Pedro tinha trabalhado a noite inteira. Ele era um grande pescador e ele era profissional, conhecia o mar da Galileia na palma da sua mão, o homem preparado para aquilo. Trabalhou a noite inteira
com todo o seu conhecimento, pastores, não pegou nada, frustrado, uma noite difícil. De repente ele se encontra com um homem chamado Jesus. Jesus diz assim: Pedro, vai lá e lança a rede do lado direito. Pedro diz: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lá e vou lançar a rede. Pedro entendeu que quando ele obedeceu a palavra, o milagre era certo. Quando ele lança a rede, foi tanto peixe que a rede ficou pesada. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui esta noite. Quem quer receber algo de Deus aqui? Levante as suas mãos para receber. O que Deus tem reservado para colocar na tua rede é tão grande. A Bíblia diz lá, 153 grande, não é pequeno, grandes peixes. O que Deus tem reservado para colocar filha e filho na sua rede é tão grande que você vai precisar compartilhar. Mas para isso acontecer, Deus espera de você posicionamento e obediência. É você honrando Deus e Deus te honrando. É você obedecendo e Deus destravando. É você obedecendo e Deus colocando na tua rede grandes peixes. Estou sentindo a presença dele aqui hoje. Oh, aleluia! Filha, filho, o que Deus tem para você, o que Deus tem reservado para a tua casa, para a tua família, é coisas tão grandes, mas Deus espera de nós, pastores, posicionamento. No livro do profeta Ezequiel, Deus diz assim: procurei um homem que estivesse na brecha e não encontrei. Deus ainda está fazendo uma varradura na terra, olhando. Eu estou procurando alguém na brecha, eu estou procurando alguém na posição. É você sendo obediente e Deus te dando vitória. É você sendo obediente e Deus abrindo o caminho. É você sendo obediente e Deus desatando o caminho para te dar vitória. Se você ficar na obediência, se prepara para cantar o hino da sua vitória. Se tem dois crentes aqui na De Campinas, no Fim Social, que acreditam em milagre e crê nesta palavra, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Joga essa mão para cima, dá um grito de glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Eu vou deixar você adorar. Enquanto você adora, está sendo derramada aqui bênçãos de Deus. A obediência gera provisão. Deus espera de nós filhos obedientes. Seja obediente a Deus e Deus também vai te honrar. Diga comigo: Deus espera de nós obediência. Diga: Deus espera de nós gratidão. Olha para 2, 3 pessoas, diga assim: você é grato? A gratidão é algo que alegra o coração de Deus. Em vez de reclamar, agradeça. Talvez existem pessoas aqui que estão passando um momento tão difícil na sua vida, momentos tão difíceis, mesmo assim seja grato. Jesus estava sendo esmagado ali, e sendo obediente, a Bíblia diz que Jesus sabia que a tua hora estava chegando, e mesmo assim Jesus cantou um hino. Cante, agradeça, seja grato, não reclame, agradeça. Toda vez que vir uma vontade de reclamar, agradeça a Deus. Existe um ingrato e o grato. O ingrato tem memória curta, ele não lembra, ele é ingrato. A frase do ingrato é essa:
não mandei ajudar, ajudou porque quis. Mas a característica do grato é assim: ele tem memória. Um dia aquela irmã me ajudou, em algum momento da minha vida ela me estendeu a mão, aquele homem me ajudou, e eu sou grato, eu tenho memória, eu quero agradecer. A gratidão também alegra o coração de Deus. Quando você é grato, Deus se agrada de você. Jesus curou 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Chegaram lá leprosos, doentes. Senhor, estamos leprosos. Jesus olhou e disse: vão e se apresentam diante do sacerdote. Nós sabemos que nenhum leproso poderia chegar perto do sacerdote, que era morto, apedrejado. Mas eles foram, obedeceram. No meio do caminho, eles foram curados daquela lepra. A Bíblia diz que entendeu: eu preciso voltar lá e agradecer. E quando ele voltou lá, ele chegou, Jesus diz assim: não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Ele disse: Senhor, só eu voltei para agradecer. E a Bíblia diz ainda assim, e este homem era samaritano. Samaritano não se dava com judeus. Só que ele olhou e disse assim: eu não estou nem aí se os samaritanos se dão com o judeu. Ele quebrou o protocolo, paradigma, barreira. Eu vou lá agradecer, eu quero ser grato, eu vou lá agradecer. Entenda que a gratidão alegra o coração do Pai. A gratidão abre porta, a gratidão alegra o coração de Deus. Filha amada, filho amado, seja grato a Deus. Diga comigo: a mesma boca que pede tem que ser a mesma boca para agradecer. Quanta gente que reclama de tantas coisas, reclama do sapato. Você tem um sapato, tem gente que nem pé tem. Tem gente que diz: meu Deus, eu vou com essa roupa de novo. É roupa, pode ser velhinha, mas é a roupa que está te agasalhando. Tem gente que fala assim: de novo essa comida. Talvez não é a comida que você queria comer, mas essa comida está matando a sua fome. Agradeça pela comida, agradeça pelo pão, seja grato, continua agradecendo. A gratidão alegra o coração do Pai. Tem gente: meu Deus, esse carro é velho. Tem gente vindo a pé para o culto. Agradeça a Deus. Eu tinha um amigo lá em São Paulo e ele dizia: pastor, ora por mim para Deus me dar um carro. E no dia que Deus me der um carro, eu vou buscar os irmãozinhos carentes, eu vou ajudar aqueles que não têm carro no dia de chuva. São Paulo chove muito. Deus deu um carro para o rapaz. É shopping, é cinema, é praia, menos culto e igreja. Eu preciso ser grato. Davi, quando estava lá em cima, ele mandou perguntar: resta alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Aí Ziba diz: olha, tem um rapaz lá em Lodebar, aleijado dos pés. Davi diz: manda chamar ele, traga ele, porque a partir de agora ele vai sentar na mesa do rei. O que o rei comer, ele vai comer. O que o rei beber, ele também vai beber. E tem mais: vou restituir todas as terras que era do pai dele. A partir de hoje vou estar restituindo. O que é isso? É gratidão, é ser grato. Quando você é grato, Deus também se alegra. Quem está entendendo a palavra? Agradeça a Deus. No pouco, você também precisa agradecer a Deus. Eu já dei graça, pastores, indo fazer missões. Não é fácil fazer a obra missionária. E teve dias, pastores, que não tinha nem um colchão para dormir. Foi no chão mesmo.
tapete, frio, gelado, longe de casa, longe da família, e mesmo assim eu levantava a mão para o alto e dizia graças a Deus. Porque Paulo diz: eu aprendi na fartura, mas também aprendi na escassez. Eu aprendi na bonança, mas também nas dificuldades. Entenda uma coisa: já fui de bicicleta, já fui de carroça, já fui a pé, já fui de barco, já andei 3 dias de barco, já fui de avião. Mas mesmo assim, graças a Deus, a gratidão alegra o coração de Deus. Eu não tenho, pastor Gesaí, um pingo de vergonha de dizer: já preguei de sapato furado, e mesmo assim dei graças a Deus. Já passei momentos difíceis, graças a Deus. Eu aprendi em tudo, dai graça. Jesus sempre agradecia, ele dava graça. Quando ele chega na aldeia de Marta e Maria, antes do milagre acontecer de Lázaro, ele disse: Pai, graça te dou, porque já me ouviste. A gratidão alegra o coração do Pai. Diga comigo: Deus espera de nós gratidão. E eu encerro para orar devido ao horário. Diga: Deus espera de nós lealdade. Um dia Deus deu uma ordem para Jeú, o mensageiro. No meio do caminho, Jeú encontrou Jonadab. Está lá em Reis. Olha a palavra de Jeú para Jonadab. Ele diz assim: o teu coração é reto como o meu coração é? Teu coração é igual ao meu? Aí Jonadab diz assim: sim. Aí ele pega na minha mão, pegou, agora pode entrar na minha carruagem, porque o seu coração é igual ao meu. Lealdade. Quantas carruagens quebrando, porque colocamos pessoas que não é leal, que não tem lealdade. O coração de Judas não era igual ao coração de Jesus. Não havia lealdade. Se vendeu por 30 moedas de prata. Deus espera de nós lealdade, filhos que tenham lealdade. E você sabia que quando você é leal aos homens, isso também alegra o coração de Deus? Eu amo quando Noemi, a sogra de Ruth, olha para ela assim: minha filha, sou viúva, perdi meus 2 filhos, pode ir embora, eu não tenho nada para te oferecer. Porque quem é leal não espera nada em troca. Quem tem lealdade, ele não é por troca, não é por barganha, é lealdade. Então, como ela tinha uma lealdade, ela olha, Ruth olha para Noemi e diz assim: aonde tu for eu irei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Lealdade. Onde você estiver, eu quero estar do teu lado. Lealdade alegra o coração de Deus. Veja bem, quando Ruth chega na eira, ela é a última pegando respiga para ajudar a sogra. Mas como Deus se agrada de quem tem lealdade, Deus pega a Ruth lá no último lugar, coloca no meio. O homem que era dono de tudo, Boaz, diz: quem é essa mulher aí? É uma estrangeira, está pegando respiga para ajudar a sogra. Diga para ela que a partir de hoje ela não fica atrás, ela vai sentar na mesa, comer na mesa. E é assim que Deus faz. Quando nós temos lealdade um para com os outros, alegra o coração de Deus, e Deus se eleva, Deus se exalta, você sobe de nível, aleluia, através da tua lealdade com Deus, através da tua obediência com Deus, através da tua gratidão com Deus. Se prepara, porque Deus vai te abençoar. Estou sentindo Deus aqui nessa casa, meu irmão. Se eu fosse tu, eu estava dando um glória a Deus tão grande, porque tem vitória chegando para você. E a Bíblia diz que Deus exaltou ela, e Jesus vem da linhagem de Ruth. Lealdade. Se coloca de pé em nome de Jesus.
Oh, aleluia. Gratidão, obediência, lealdade agrada o coração do Pai. Quem entendeu essa palavra esta noite? Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sente-se abraçado esta noite pela presença dEle agora. Sente-se abraçado pela presença do Espírito Santo agora, dizendo: filho, seja obediente, filho, seja grato, filho, tenha lealdade. Isso. Não importa o que você está atravessando, não importa se é um diagnóstico, se é uma enfermidade, se é uma crise financeira, se é uma crise na tua casa, não importa o momento que você está atravessando, continua na posição sendo obediente, continua na posição sendo grato, demonstrando a Deus fidelidade, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta e o campo não produz mantimento, as ovelhas da malhada esteja doente, cambaleando, todavia eu me alegrarei, todavia eu vou ser grato, todavia eu vou demonstrar uma fidelidade. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Deus não precisa te provar nada, Ele já provou na cruz do Calvário. Você tem motivo de adorar ao Senhor. Isso, abre a boca. Haraicho, menemam, chabenefaciar. O Espírito de Deus está liberando essa palavra aqui agora. Recebe uma unção que vem do alto agora, uma unção que despedaça o jugo. Seja tocado agora, seja curado agora, seja renovado agora, seja revitalizado as promessas de Deus na tua vida agora. Começa a receber a unção que vem do alto. O Senhor está liberando agora uma unção do alto. Agora, isso, irmã, pode receber isso. Recebe mesmo, irmã. Recebe a sua cura hoje. Recebe restauração. Você está aqui sendo grato e tem milagre acontecendo lá. Você está aqui, Deus está entrando lá. Aleluia, aleluia. Pastor, o Espírito de Deus bradou no meu coração aqui agora e disse: filho meu, diga para os meus filhos, eu estou curando. Homens aqui estão sendo curados, mulheres estão sendo curadas agora. Caroço desapareça, câncer desapareça, enfermidade, eu te dou uma ordem em o nome de Jesus Cristo, aquele que foi moído no Calvário pelos nossos pecados e bradou tetelestai, está consumado. Seja curado agora. Paramachuite catoramaturimanda ramatuita mácia remintria oramakama ramasamaha oramakama da cama samar. Isso, Deus está destravando aqui. Você sabia? Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento para alguém lá. Deus está fechando a cova de alguém lá. Amadakama samar. Enquanto você está aqui, tem muralha caindo aqui. O Senhor está liberando esta palavra ao meu coração agora. Prepara o culto de ação de graça. Vai ter salvação lá. O que há de vir, virá e não tardará. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho 5 minutos da oportunidade que me foi me
dada aqui. 5. Começa a receber, filha. Isso, recebe renovação. Você que não é batizado com o Espírito Santo, pastor Jesaí, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele não só batiza obreiro em congresso, não. Ele batiza até em escola bíblica dominical. Ele não mudou, não há sombra de dúvida. Amadakama Samar, recebe o teu milagre hoje. É Deus te dizendo: ei filho, eu te amo tanto que liberei essa palavra. Obediência, gratidão, fidelidade, e tu vai viver o extraordinário de Deus. Aleluia, aleluia. Isso. Começa a falar em línguas agora. Eu já disse isso daqui, que o diabo entende hebraico, aramaico, grego, italiano, angolano, africano, japonês, francês, português, mas a língua que esse amado aqui fala, que aquela irmã está falando ali, esse idioma ele não entende, o pai entende, o pai compreende. Enquanto ele fala em língua aqui, o Espírito de Deus está me dizendo aqui: a minha palavra é como brasa de fogo esparramada sobre a igreja. Deixa queimar, deixa queimar, queimar, queima, 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 queima. Remova mais, Jesus. Enche mais. Olha lá, pastor, olha lá. Eita glória, eita glória. Aqui no altar também recebe. O fogo continuará no altar e não se apagará. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá para louvar aqui esses 4 minutos, meu filho? Dá para louvar? Isso. Pegue na mão de alguém que está do teu lado. Pegue na mão da pessoa direita, da esquerda. Isso. Você vai orar por ela. Você vai orar por ele. Isso. Eu tenho 4 minutos. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Meu Deus, que glória é essa? Remada, remassami, etekamandakamaça mandaramachamio, dominante de remintefa, alaitui, mamassa, manassuiteketepa. Recebe a presença dele agora, agora.
Aceite, meus irmãos. Em 2 minutos nós terminaremos o culto. Glória a Deus.